Lives. It's lives in the streams. Lives in the streams. Pronto. Oh meu, olha para esta garrafa d'água. Viemos aqui, pedimos uma garrafa d'água, oferecem-nos isto. Olha para isto. O Porto dá uma coisa inacreditável. Sim, senhor. Assim vale a pena. Quanto é que pagaste por essa garrafa d'água? Pois, ainda estávamos para saber. Pois. O problema é esse. O problema é esse. Bem, Olha, não está muito vento, consegues ouvir bem? tá bom. Dá para ouvir bem, dá para ouvir bem. Opa, acho que deu aí uma ventania assim nesse teu cabelo a super-homem. Opa, eu tinha reparado, não consigo tirar isto, meu. Isto cai-me daqui. Mas não tem a cara vermelha. Pronto, se calhar temos que. Olha, pode ser uma boa maneira de começar. É a Carolina começar a analisar o teu passado para perceber porque é que isso aconteceu, não é? Esse Bem, super interessante. acho que podemos começar. Vamos a isso. Bem, eu diria que isto vai ser mais ou menos 1 hora, mas eu acho que é como vocês quiserem. Vamos deixando a conversa fluir. Eu gostava basicamente de introduzir a Carolina, que é a nossa convidada de hoje. Temos aqui também o amigo João Morgado e o primo José Amorim e o Vítor Correia. Aí está ele, que vai aparecendo de vez em quando, assim, dá assim uma espreitadela, manda uns bitites. E pronto, a ideia basicamente é falar um bocadinho de psicologia e da mente, em especial da psicoterapia, meditação, hipnose. E eu diria que a conversa vai ser liderada pela Carolina e nós os 4 vamos aqui e ali dando-nos lá mirrés e pronto. Portanto, Carolina, acho que podes começar por introduzir-te assim de uma maneira resumida, basicamente, o que é que tu estudaste, o que é que tu gostas e o que é que tu fizeste, e depois podemos começar a desenvolver a partir daí. E obrigada pelo convite, ainda não agradeci em direto, acho que fica sempre bem. Então, eu tirei Psicologia na Universidade Clássica de Lisboa, fiz mestrado em Cognitiva Comportamental e Integrativa, portanto pressupõe, apesar de se focar mais na Cognitiva Comportamental, pressupõe um bocadinho a junção de todas as áreas. Depois, entretanto, acabei, aliás, antes de acabar, fiz a minha tese, foi um estudo experimental em meditação, como é que altera os traços de personalidade e aquilo que fica no nosso subconsciente, e sempre ficou o bichinho. Pronto, eu antes já praticava e achava mesmo fixe a investigação nessa área, porque é uma coisa que ainda não está muito desenvolvida por ser difícil de estudar. Entretanto, saí, estive a trabalhar fora da área. Há 1 ano e meio atrás entrei para o curso profissional da Ordem, já o terminei, e agora estou a dar consultas de psicologia clínica, neste caso é mais com crianças, numa área desfavorecida, em que acabo por usar também a meditação e a hipnose, porque são muito úteis em contextos que são difíceis de mudar, e pronto, situações mais complexas. Pronto, e entretanto também tirei no último ano o curso de hipnose, também estou a tirar um curso de psicoterapia psicanalítica relacional, e é basicamente isto. Pronto, não me sobra muito tempo para muita coisa, mas gosto muito. E acho que estas 3 áreas, a meditação, a hipnose e a psicologia, têm muito potencial também de se interligarem umas com as outras, porque têm muitos pontos em comum. Se calhar começar muito tempo para muita coisa, mas gosto muito. Muito bem, já. Não sei como é que queres começar, mas eu há bocado estava a falar contigo lá no grupo que nós temos no WhatsApp, e tenho 2 situações que eu acho engraçadas de certa forma e que para mim são 2 imagens que eu tenho quando eu penso sobre isto, que é uma delas são várias cenas que acontecem, mas uma delas acontece muito numa série que se chama Mad Men,
em que basicamente a mulher do Don Draper, a Betty, tem estas terapias, digamos assim, em que ela está deitada, praticamente deitada num sofá de costas para o terapeuta. Isto é no início do século passado, talvez no início e meio do século passado, mas que eu acho que vai em contraste e que é engraçado ver os dois lados da moeda em relação ao que acontece em Sopranos, em que tens o Tony e a Dr. Melfi, em que ele está frente a frente para ela e os dois sentados, em que tu vês uma atitude completamente diferente, em que o Tony é aquela pessoa muito mais ativa, que é aquele paciente que deve ser um bocado difícil no sentido em que ele se revolta muito e que vai para cima, percebes? E ele está cara a cara, de frente a frente, em contraste com a Betty, que está deitada a fumar, quase a chorar e que não diz nada e que não se consegue abrir. Também acho que deve ser um paciente, não sei se esta é a palavra certa, mas em que não deve ser nada fácil lidar com estas duas situações e não sei, se calhar podias comentar um bocado acerca disto e depois podemos seguir pela psicoterapia e... Claro, eu acho que é engraçado teres... É assim, eu nunca vi Mad Men, é uma falha, mas vi os Sopranos e adorei. Eu só quero salientar que toda a gente devia de ver Mad Men. E eu sei que o meu amigo Pisca concorda. Completamente. É assim, pelo que estás a descrever, pronto, quando se está de costas para o terapeuta, normalmente o objetivo é fazer uma espécie de associação livre, portanto, o foco da terapia não é tanto na relação, mas em perceber o que é que a pessoa associa imagens e o que é que os seus pensamentos vão buscar, que acaba por ser, de uma forma engraçada, uma espécie de hipnose, porque aquilo que vai aparecer na associação livre são as coisas que nós temos no subconsciente, aquilo que lá está, que nós não nos apercebemos no nosso dia-a-dia, mas que está lá e que se vê pelo tipo de ligações que fazemos entre conversas, entre pensamentos, emoções, tudo é influenciado pelo conteúdo subconsciente. Nesse caso, como a pessoa está deitada no divã, lá está, vai associando palavras, vai dizendo pensamentos e neste caso o psicanalista deverá tentar ligar os pontos. O Freud fazia isso, por exemplo, foi o que começou e ele até tinha começado pela hipnose, é engraçado, mas depois como foi tão criticado pela comunidade científica e realmente começou a ver que pronto, a hipnose teria um ponto perigoso que ser, portanto, como se influencia as pessoas, ele tinha medo de não estar a ser muito correto nas interpretações que fazia e nas sugestões que dava e pôr muito dele naquilo que seriam as coisas do paciente e não conseguir, pronto, distinguir. E então acabou por passar para a Associação Livre, em que é um género de uma hipnose, mas não se induz o estado hipnótico, que seria um estado alfa ou teta, isto estudado com os EEGs, aqueles mecanismos aparelhos que eles põem na cabeça. Em contraste com os Sopranos, eu vi e adorei, é muito mais relacional, é isso mesmo. Ele está a discutir ou a dizer as suas coisas à terapeuta, num contexto de relação, que muitas vezes ele até se zanga com ela e é agressivo sem razão, pronto, com razão as dele, mas está a transferir, lá está, estas questões para o terapeuta. E é engraçado porque, nesse caso, a relação... Posso ouvir um bocadinho de barulho? Não faz mal. Desculpa. Não faz mal, está tranquilo, Tranquilo. Não, eu achava que era o jogo e afinal são as sirenes, desculpem, lá fora. Pronto, a questão é curar a pessoa através da relação, porque a pessoa é influenciada pelas relações significativas que tem, que são aquelas que normalmente tem no início de vida, portanto o pai e a mãe, que são as figuras
que estão ligadas geneticamente e que sempre influenciaram o nosso desenvolvimento, e inconscientemente todas as relações que nós vamos tendo ao longo da vida vão ser muito influenciadas por padrões que nós já tínhamos de trás. Tanto que acho que toda a gente consegue perceber que às vezes fazemos este tal fenómeno de transferência de coisas nossas para pessoas que são nossas amigas ou companheiras, etc. E que não teria nada a ver com aquilo, mas nós interpretamos assim, e isso vem exatamente destes padrões, normalmente disfuncionais, que toda a gente os tem, não quer dizer que sejam maus pais. Pronto, lá está, é humano errar. Eu, por acaso, desculpa interromper-te, Não faz mal. antes que eu me esqueça, Sim. porque depois aí se calhar vamos falar um bocado da meditação e da ajuda que a meditação dá para teres melhor memória, diria. Eu tenho uma memória muito má e, portanto, antes que eu me esqueça, vou ter que perguntar isto agora. O que estavas a dizer em relação ao Freud, eu quando estava a ver os vídeos que tu mandaste, pelo menos ter um bocado de noção do que é que vamos falar, não é? E não ser só mandar habitats só por mandar. Estava a pensar um bocado sobre o que estás a dizer em relação ao facto de ele não ter sido tão aceito pela comunidade científica, porque de certa forma ele não podia provar, ou seja, quando não podes provar ou desmentir ou o que seja, não vai ser aceito. E o meu pensamento foi, será que aquilo que tu fazes na hipnose e a tua tentativa de perceber o que é que aquela pessoa está a sentir ou quais é que foram os seus antepassados e as ideias que passaram por ele que o fizeram com que ele seja assim, no processo em que tu estás a tentar perceber isso e que tu estás a expor isso ao paciente, não estarás também de certa forma a influenciar o paciente e talvez a fazer com que ele acredite em algo que se calhar não é a realidade, e então vais pôr muito daquilo que tu achas no que aquela pessoa se calhar vai começar a sentir que teve ou que é, percebes? E eu tinha um bocado essa questão. Ou à psicoterapia, ou às duas coisas? Eu diria, quando eu pensei nisto foi mais em relação à hipnose, mas acho que se pode estender às duas. Sim. E a minha maior questão é, será que não estamos a afastar um pouco em relação ao que é a verdadeira razão ou até o que é a verdade neste caso? Sim. Isso é uma ótima pergunta mesmo. É assim, a hipnose quando apareceu era muito mais de sugestão, portanto, uma espécie de... A PNL também é muito parecido hoje em dia, que ele sugeria coisas aos clientes, não é? E os clientes, no estado hipnótico, diriam, pronto, que sim ou que não, e é natural que penses, e toda a gente pensa, que isso poderá acontecer, e até eu faço aqui a ressalva que há muitos estudos sobre hipnose, mas mesmo assim é uma coisa muito recente, e mesmo aqui em Portugal nós temos o curso, mas não temos nenhuma ordem, não temos... qualquer pessoa de qualquer profissão pode tirar curso de hipnose, sendo ou não profissional de saúde, e só aí se vê como há uma enorme potencialidade de ires transferir coisas, muito mais quando não estudaste psicologia, nem tens supervisão psicológica ou mesmo consultas de psicologia. É assim que isso, se tenta controlar na psicoterapia, é ter supervisão e acompanhamento do próprio terapeuta. Em relação à hipnose, isso seria uma boa coisa a implementar, que eu, também já tinha identificado essa falha e acho que é uma questão das coisas evoluírem. Os psicólogos também só há pouco tempo é que têm uma ordem, por exemplo, já devia ter sido, mas lá está, estas coisas demoram um tempo. Mas também há outro ponto que podemos pensar em relação a essa tal transferência. De facto, as nossas próprias memórias e questões emocionais, por exemplo, estão ligadas à dos nossos antepassados, ou seja, podem ser falsas memórias, podem não ser reais, e mesmo assim influenciar-nos. Isto vem, lá está, de serem sempre as pessoas que nos criaram e que nos passaram as suas ideias, as crenças, emoções, maneiras de lidar com a vida, tudo. Portanto, eu diria que como o trauma é geracional, vem lá atrás, se um bisavô, por exemplo, foi para a guerra, é natural que ainda hoje um bisneto
tenha questões que poderão ser parecidas a stress pós-traumático, se esse bisavô o estiver. Ou seja, se o trauma não for lidado ou se a pessoa não tiver capacidade de resiliência por si, estes padrões vão-se transferindo. E o que é que vai acontecer? A pessoa pode realmente criar estas falsas memórias, que são falsas no sentido em que não lhes aconteceram a elas, mas de verdade há lá uma questão emocional que é verdadeira, mesmo que isso não se tenha passado na altura com elas. E o que é que a hipnose vai trazer? As imagens que aparecem durante o contexto de hipnose e as coisas que são sugeridas, o indivíduo vai se identificar ou não. É um problema sabermos se são falsas ou são verdadeiras. Nem o próprio indivíduo, se calhar, nem muito menos o terapeuta, vai conseguir ter a certeza. Mas uma vez que o objetivo é realmente reprogramar estas questões, nomeadamente pensamentos, emoções, etc., se calhar faria sentido, mesmo que estes sejam falsos ou que não venham de uma situação que aconteceu à pessoa, mesmo assim fará sentido esta reprogramação e ir na continuidade da pessoa, porque se a pessoa aceitou a ideia, pronto, e isto é fruto de pesquisas mais atuais, é porque de alguma maneira se identifica com ela. Eu não, mesmo no processo hipnótico, se eu sugerir uma coisa que de todo não é compreendida ou não é empatizada pela pessoa, a pessoa não se consegue rever aí, não é por eu estar a sugerir que a pessoa vai dizer que sim, porque no processo hipnótico estamos num estado mental diferente, mas estamos conscientes daquilo que estamos a dizer e daquilo que nos está a ser dito. E então eu acho interessante, pronto, não sei se me fiz entender, esta ligação de que apesar de realmente poder haver interferência, a própria pessoa, por exemplo, com a associação livre, que foi usada sempre pelo Freud, pode associar coisas que não lhe tenham acontecido, mas com as quais se identifica. Não sei se vos faz sentido. O que é? Pronto, tem muita influência, realmente. Miguel, posso Claro, meter-me? claro. Queria só perguntar à Carolina, que era uma das questões que eu tinha. Nunca explorei muito a questão da hipnose, mas uma das questões que eu sempre tive é se tu teoricamente consegues, dependendo da técnica, hipnotizar toda a gente, ou as pessoas têm que ter já muita suscetibilidade a poderem ser influenciadas pelas palavras e caírem no estado de hipnose. E essa era a primeira questão, e a segunda era uma questão mais genérica, mais basilar, é o que é hipnose em concreto, como é que tu distingues um estado hipnótico, quando é que tu percebes que a pessoa está nesse estado alterado? Obrigada pelas questões, porque é muito importante. Eu, por acaso, ia relacionar as duas, que eu, para responder à primeira, tenho que falar um bocadinho da segunda. É assim, toda a gente vê o estado hipnótico como um estado como se fosse antinatural, sabes? Eu percebo, porque a ideia que nós temos de hipnose é mais de hipnose de palco e de rua, em que as pessoas estão a tentar mostrar que conseguem que o outro faça aquilo e não sei o quê. Pronto, isso não tem nada a ver com a hipnose clínica. Na hipnose clínica, a pessoa, se vai para a consulta de hipnose, assim como se vai para a consulta da psicoterapia, é porque tem a vontade de mudar certos padrões ou certas questões, traumas, fobias, etc. E será a partir daí. Mas o estado hipnótico em si, nós estamos nele diariamente, aquela fase em que nós estamos meio acordados, meio adormecidos, antes de adormecermos e antes de acordarmos. Isso é o estado hipnótico padrão, aliás, é o melhor que se conseguir, que muitos terapeutas, se calhar, não conseguem que o paciente chegue a esse estado com a indução do hipnoterapeuta. Tanto que se diz que se queres implementar boas ideias e bons hábitos na tua cabeça, esses são os momentos ideais para repetir certas frases e etc, para ficarem no subconsciente. Por exemplo, eu acho que muita gente também não tem noção, quando nós estamos a sonhar acordados, quando estamos a fazer uma coisa automática, por exemplo, conduzir, e vamos a pensar na nossa vida, isso é um estado hipnótico, porque nós não estamos alerta, é uma coisa, a condução é uma coisa que já está muito enraizada, que não é preciso pensar, pronto, quem tem hábito, o que é que estamos a fazer, pois entretanto a nossa mente começa a divagar e vai, neste caso,
provavelmente para o estado alfa ou teta, que são as tais ondas mentais, em que há o acesso ao subconsciente, em que emergem coisas que estão lá, que nós normalmente na nossa vida normal, quando estamos nas nossas tarefas a fazer, não percebemos, mas se calhar quando nós estamos a guiar, por exemplo, vem-nos à cabeça uma coisa que nos estava a preocupar lá atrás, mas nós nem tínhamos percebido, por exemplo. Pronto, e tudo isso, todos esses são estados hipnóticos, eles acontecem normalmente. Agora, claro que há gente com mais facilidade de ser induzida numa hipnose do que outras pessoas, e isso é certo. Uma parte disso é porque tem a ver se a pessoa acredita ou não acredita. Pronto, como disse, é normal que as pessoas ainda tenham muitos entraves a este tipo de terapia, porque é associado a coisas um bocadinho estranhas. E então há muita gente que não acredita ou que nem quer experimentar isso porque é tipo bruxaria, sei lá, coisas assim. Ou seja, então, essa pessoa... o que estás a querer dizer é que tu não fazes bruxaria, não é? Assim, Opa, eu acho que não. E há uma diferença grande. Por acaso eu estou na brincadeira, mas acho que isto é uma ideia muito importante que nós temos que perceber, que é hipnose clínica não é aquilo que nós vemos nos filmes ou estamos habituados. É a questão que estás a dizer do guiar, é como ler. Quando o hábito se tornou parte da tua rotina e que tu não precisas de pensar, tu lês, tu olhas para uma folha de papel com letras e tu lês automaticamente. E se calhar, e quando nasceste não lias, tiveste que aprender. Não é? E acho que faz um bocado parte disso, não é? Tudo aquilo que tu vais aprendendo e exercitando até chegar a um ponto em que quase inconscientemente, não sei se isto é o termo certo, mas quase inconscientemente vais acabar por fazê-lo. Aí lá está o que estás a dizer, é tipo um estado de hipnose. É parte do nosso dia-a-dia. Os estados alterados de consciência fazem parte do nosso dia-a-dia e podem ser induzidos de várias maneiras, não só pela hipnose, mas eu até estava lá a falar no grupo, até por música, por exemplo, aqueles rituais das tribos antigas que tinham de juntar-se à volta da fogueira como terapia, com aqueles ritmos pum-pum que ainda é usado no trance, na música trance hoje em dia. Isso é indutor dessa tal frequência cerebral que é a mesma que a hipnose. Simplesmente há várias maneiras de lá chegar. E é nessa tal onda que nós conseguimos trazer ao consciente coisas do subconsciente que se calhar estavam bloqueadas ou porque são demasiado dolorosas para o sistema psíquico deixar que elas surjam, ou porque nós próprios não queremos voltar a essas memórias. E à medida que vão surgindo é uma cura. Portanto, a dança, a música... hoje em dia também há muitos estudos, lá está, com os psicadélicos, a psilocibina, já é comprovado que ajuda na depressão, na ansiedade, no stress pós-traumático. Tudo isso são diferentes indutores deste estado alterado de consciência que é atingido também na hipnose. Agora, na hipnose, claro que se for uma pessoa para a consulta que não acredite ou que lá está, esteja um bocadinho reticente, não irá funcionar da mesma maneira, porque também é um trabalho de equipa, é um bocadinho confiar no terapeuta, porque provavelmente as coisas que vão surgir também não serão as mais agradáveis. Pronto, é o que precisa de ser curado, neste caso. E para além disso, há mesmo pessoas, pelo sistema psíquico que têm, que não conseguem ficar tão facilmente nesses estados alterados de consciência. E, portanto, se eu estiver a fazer uma hipnose de igual maneira para uma pessoa que acredita e outra também acredita, há uma que, por ser mais sugestionável, vai funcionar melhor, e há outra, por o próprio sistema psíquico não aceitar tão bem sugestões, não vai funcionar com tanta rapidez. Provavelmente serão precisas mais sessões ou outro tipo de indução. Pode não ser a hipnose, pode ser um daqueles que tínhamos falado. Mas sim, acho que respondi a tudo, não tenho a certeza. José. Sim, respondeste mais.
Mas sim, isso é muito interessante. Uma das questões que isto vai surgindo é tu já consegues perceber, já se consegue perceber, medindo as tais frequências cerebrais, se a pessoa está num estado de hipnose, tu consegues perceber objetivamente que aquela pessoa está num estado de hipnose, ou ainda é algo subjetivo que não consegues medir e fica só a ideia e tu achas que está num estado de hipnose. Essa era uma das questões que tinha. E depois, pá, eu nunca fiz hipnose e acho que pá, no meu caso pessoal, lá está, nunca tentei, por isso não posso saber, mas não seria muito suscetível a isso. E ficaria extremamente intrigado se me conseguissem induzir num estado de hipnose só através de palavras. Mas era outra questão que queria colocar, quais é que são as estratégias que se usam em hipnoterapia para que a pessoa fique num estado hipnótico. Porque, eu estava a falar com um amigo meu que fez hipnoterapia. Pá, ele disse uma cena incrível que aquilo não foi só uma consulta, foi um conjunto de sessões, e ele disse que conseguiu aceder a um repositório de memórias desde os tempos em que ele estava na barriga da mãe. Pá, isto foi o que ele disse. Eu achei aquilo, como é que isto é possível? E ele disse que se lembrava, naquele estado de hipnose, da música que a mãe estava a ouvir enquanto ele estava na barriga da mãe. E pronto, queria perceber se existe fundo de verdade nisto, ou se podias comentar um bocado sobre isso. José, antes da Carolina responder, pronto, a razão pela qual tu foste convidado é que há uma surpresa para ti, é que nós vamos te submeter a uma hipnose. Era lindo agora, hipnose por videochamada, olha, aí ficava pá. Depois só dizer assim, olha, agora tu vais ser uma galinha. E eu começava. E começavas, exatamente. Era lindo. Então, a ver se eu me lembro das perguntas todas. Começando pela última. Isso até vem tocar um bocadinho na questão das memórias que poderão ser falsas ou não. Nós, obviamente, que não conseguimos provar se isso é verdadeiro, se ele realmente estava a recordar a música que a mãe ouvia. Mas, e até há, por exemplo, um estilo de hipnose para pessoas que acreditam em vidas anteriores, em que há uma regressão a uma vida anterior para ver se um trauma poderá ter vindo daí, por exemplo. Agora, eu gosto também muito da neurociência, eu gosto de provar as coisas cientificamente. É assim, podem acontecer duas coisas. Há uma coisa que eles justificam como sendo memórias celulares, portanto, memórias que de alguma forma se vão gravando nos tecidos do corpo e que realmente passam de geração em geração. Não sei, eu não sou neurocientista, não consigo provar isto. Sei que há uma teoria sobre isto por causa das regressões a vidas passadas e mesmo essa questão, pronto, de regredir a tempos em que a pessoa não teria memória. Mas também há outra questão, que é aquilo que eu já tinha referido, que é, portanto, nós, por coisas que nos são passadas pelos nossos pais, conseguirmos ligar-nos a uma coisa que nos toca emocionalmente e que nos faz sentido. Por exemplo, essa memória do teu amigo de estar na barriga da mãe que lhe fez sentido por alguma razão. Se calhar a música é significativa para ele ou para a mãe. Eu não estou a dizer que é mentira, porque lá está, isto ainda não conseguiu ser provado, mas também não desminto. Mas assim, poderá acontecer ele se ligar a isso até por inputs que já vêm da mãe ou do pai, esta tal memória transgeracional, e fazer-lhe todo o sentido. Por isso é que eu estava a dizer na outra conversa que é mais uma questão de, se a pessoa se conseguir ligar emocionalmente, haverá algum sentido nisso, porque o nosso sistema psíquico não trabalha à toa. Agora, esmiuçar o que é e se realmente é real, ainda não nos é possível. Mas se isso ajuda na cura da pessoa, olha, como o placebo. Muita gente referia, isso é placebo, é uma estupidez, pronto, é estúpido e não resulta e não vale a pena. É assim, se a pessoa realmente se curou, o que é que interessa se era placebo, se era um medicamento, sabes? Se resultou...
E a psicologia é um bocadinho isto. Alguém falava que lá está, que como é que tu sabes na psicologia que uma coisa não é efeito placebo? Na psicologia tudo é placebo, porque tudo vem da mente. Portanto, se pensarmos assim, acho que não faz muito sentido estar a querer. Claro que faz todo sentido para perceber os mecanismos, e lá está, eu gosto muito de investigação científica. Gosto de provar as coisas, até porque depois há práticas mal feitas que o que está por trás é falta de conhecimento científico, não é? Mas neste caso, quando uma coisa não é prejudicial, pelo contrário, se foi um trigger para a cura, sabes, eu acho interessante realmente provar se isso é real ou não, mas se ajudou o teu amigo de alguma maneira, é porque ele se ligou a isso e desbloqueou qualquer coisa emocional que ele tinha ali, e lhe fez sentido, neste caso. Não sei se Sim, consigo certo, responder. certo. A minha ótica é sempre muito menos numa perspectiva académica e terapêutica e mais apenas um olhar curioso para tentar perceber o que é que está no nosso substrato. E essa ideia de o teu inconsciente funcionar como quase um gravador de memórias permanente, quase como tu depois pudesses mergulhar nesse repositório e beber um bocado das memórias que ficaram cá dentro. Tentar, era aí que eu queria chegar, era tentar perceber se tu de facto tens acesso a essas memórias noutros estados, elas estão cá guardadas, só que tu não consegues aceder-lhes, se isso de facto, porque neste caso o meu amigo era exatamente como estavas a dizer, não consegues provar e pode ser quase como um estado semelhante a um sonho em que aquilo veio simplesmente ao de cima, mas com certeza haverá casos em hipnoterapia em que tu consegues confirmar o que o paciente está a dizer, ou seja, se lhe vem à cabeça uma memória de quando tinha 3 anos e aconteceu um evento qualquer traumático num café qualquer, e se ele conseguiu de facto aceder àquela memória e se provar que é uma memória real, é interessante, super interessante, eu acho, tu perceberes que mesmo aos 3 anos, quando a tua consciência ainda estava em formação, não estavas, a tua estrutura psíquica estava longe de estar desenvolvida, ainda assim o teu inconsciente estava a gravar o que estava a acontecer. Pronto, acho isso muito interessante. É muito giro dizer isto, José, porque até aos nossos 7 anos as crianças, pronto, diz-se que apanham tudo e que aquilo que nós vivemos em criança provavelmente iremos reproduzir no futuro, porque até aos 7 anos toda a gente está nestas tais ondas teta, que são as ondas do subconsciente, ou seja, as crianças são literalmente uma esponja, absorvem tudo sem filtro. Às vezes até parece crianças com traumas que viram num filme, na televisão, nem lhes aconteceu a elas, mas entrou de uma tal maneira para o subconsciente que depois acaba por ser um trauma que elas têm que tratar, mesmo que não lhes tenha acontecido nada no dia-a-dia, na vida real, entre aspas. E depois, lá está, como as crianças até estes tais 7 anos não têm filtro e vai tudo realmente para o sistema subconsciente, depois, a partir dos 7 anos, isso estará tudo a influenciar a nossa vida, e nós não teremos noção de como, porque são coisas que nós provavelmente, se não fizermos esforço para relembrar, nem para as ir buscar ao subconsciente, elas estarão a influenciar-nos, mas nós não estaremos a ter noção disso. E por isso é que é importante, lá está, não refiro só da hipnose, mas até no próprio processo de psicoterapia, também o objetivo é trazer as coisas do subconsciente ao consciente, porque de facto influencia completamente a nossa vida. Eu queria responder à tua primeira pergunta e já não me estava a lembrar o que era. Já te fiz. Eu acho que era como é que medes objetivamente se uma pessoa está em hipnose. Sim. É assim, isto, eu por acaso na minha tese de mestrado, que foi com os meditadores, usei exatamente o aparelho que consegue fazer isso, que é o EEG. Tens uma touca, pões aqueles elétrodos que medem, neste caso, as ondas cerebrais, a frequência que o teu cérebro emite a certas alturas. E, por exemplo, eu com os meditadores,
eles estavam num estado de meditação e conseguia-se ver claramente que passavam para as ondas alfa e teta, as duas, pronto, nesse estado de meditação. Por acaso não li artigos sobre isso em hipnose, mas acredito que funcione da mesma maneira, porque lá está, é a tal indução de um estado alterado de consciência. Provavelmente, se puséssemos elétrodos numa pessoa que está num estado hipnótico, estaria com ondas teta. E que, portanto, tem acesso ao subconsciente e etc. Pronto. Sim, é isso. Carolina, também tinha aqui uma pergunta um bocadinho mais geral para te fazer, que era, tendo em conta as 4 práticas básicas, já falaste aqui, psicologia, psicoterapia, hipnoterapia e meditação, quais é que são as principais diferenças para... O que é que se argumenta cada uma delas? Portanto, imagina, até um próprio paciente que quer procurar ajuda, qual é que ele há de optar? Porquê? E como é que cada uma dessas práticas influencia o paciente? Ou seja, se calhar uma trabalha mais o teu subconsciente, outra é tipo mais um género de conversa que te leva tu próprio a chegares à tua autodescoberta. Sim. Pronto, eu queria perceber assim melhor, diferenciar essas Sim, umas para as outras. Isso é ótimo. É assim, a psicologia clínica, portanto, que é neste caso o que se tira até o mestrado, sem especialização em psicanálise nem psicoterapia, é como se fosse, é uma grande ajuda, e eu não sou suspeita para falar porque só tenho neste momento esse diploma. É uma grande ajuda, mas é como se fosse um penso rápido. Portanto, soluciona ali vários sintomas que tu possas ter, mas como a sua causa que está subconsciente não foi acedida, nem se fez nada em relação a isso, das duas uma, ou tu próprio consegues, às vezes a vida traz certas situações que tu nem te apercebes, mas estão a trabalhar questões emocionais que tu tinhas. Aliás, eu acho que é 100% das vezes, mas pronto. Falando de uma maneira mais científica, quem tem essa capacidade de resiliência até pode conseguir curar a questão na sua raiz. Agora, na psicologia clínica, realmente o que se faz é ir aos sintomas. Por outro lado, na psicoterapia, na psicanálise, já se vai aceder a este tal conteúdo subconsciente e, portanto, já será uma cura mais profunda e mais duradoura, neste caso, porque não estás só a tratar os sintomas como se fossem, pronto, à base de comprimidos. É como os comprimidos, por exemplo, para a depressão e etc. Claro que ajudam a pessoa na altura, mas se não se tratar a raiz do problema, fica na mesma quando deixar fazer o desmame dos comprimidos. E depois, a hipnose, a meu ver, há quem use só hipnose só mesmo como hipnoterapêutica, hipnoterapeuta, aliás. A meu ver, deveria ser usado sempre no contexto clínico. Porquê? Porque assim tinha-se a certeza que os profissionais têm supervisão de psicologia e psicoterapia, porque estão a aceder a coisas do subconsciente do paciente que serão dolorosas e serão questões que pedem uma visão mais clínica e mais científica das questões para serem resolvidas realmente com eficácia. Terão de ter essa tal supervisão, apesar da hipnose, por exemplo, ser usada em consultórios de dentistas, para pessoal que não quer levar a anestesia, há pessoal que é tão sugestionável que consegue não sentir dor só pelo processo de hipnose, pelo processo de sugestão. Os próprios enfermeiros também usam a hipnose no controle da dor com os clientes. Lá está, não seria uma função tanto para aceder a conteúdo do subconsciente, mas mais de ajuda aqui no tratamento da dor. Mas eu acho que faz muito sentido na psicoterapia e na psicologia, porque então na psicologia, se não se tem acesso ao conteúdo subconsciente, poderá ser uma forma de colmatar, apesar de eu achar que isso nunca é suficiente. A pessoa deveria ir a um psicoterapeuta ou psicanalista para realmente conseguir analisar as suas coisas do subconsciente.
É assim, e para mim o ideal era mesmo isso, que era o que o Freud começou a fazer, era realmente haver um processo de psicanálise e de psicoterapia, e em que pode ser usado hipnose para aceder a este conteúdo subconsciente. Mas eu acho que seria o melhor, depois depende das questões, por exemplo, se for um trauma, no trauma funciona muito bem só a psicologia clínica CBT, que é tipo, como é que eu hei de explicar? É tipo o condicionamento que acaba por ser o que é feito na hipnose. Isto tem tudo ligação. Em que é tipo o cão do Pavlov, que via a comida e, aliás, que ouvia a campainha, começava a salivar porque já sabia que vinha aí a comida. Tu estás a recondicionar a pessoa para destraumatizar de, por exemplo, uma fobia a galinhas, o metro, não sei. Isso funciona muito bem, lá está. Dependendo das patologias, há muitas coisas que podem ajudar e há coisas que funcionam melhor numas e outras que funcionam melhor noutras. Mas, por exemplo, uma pessoa que sofre de depressão, este condicionamento e só estar a sugestionar não parece que resulte, porque são coisas muito profundas que já virão do subconsciente e que precisarão de todo um rearrangement e de serem trazidas cá para fora e dessa dor ser sentida para ser estancada, para depois a pessoa sair desse tal estado depressivo. Por exemplo, a meditação, ela própria é usada para pessoal que sofre de depressão e de ansiedade, mas se calhar, se estas condições estiverem muito enraizadas, a meditação não vai bastar, porque, por exemplo, nós sabemos que a depressão quem tem depressão tem muita tendência a pensamentos ruminativos. Portanto, não tem energia, porque gasta a energia ao nível do mental, a pensar e a ruminar e à volta da mesma coisa, e pensamentos, e por isso é que, pronto, depois ficam sem energia para viver a vida, entre aspas. Se esse pessoal, por exemplo, depois também há aqui vários tipos de meditação. Se forem para um estilo de meditação que é mais mindfulness, ou seja, que é só deixar o conteúdo vir, não pensar em nada e deixar as coisas aparecer, provavelmente o que vai aparecer são exatamente os pensamentos ruminativos e não vai ajudar muito, porque outra vez a pessoa vai entrar neste loop. Por exemplo, dentro da meditação, se calhar uma coisa focada na respiração, nas sensações corporais, numa chama de luz, por exemplo, há muita gente que usa. Lá está, dentro de todas as coisas há muitas vertentes que se podem enquadrar mais, por exemplo, a meditação tem efeitos adversos para pessoal que sofre de esquizofrenia e acho que conseguem todos perceber porquê, porque dá aso a que a pessoa, pronto, vá desenfreadamente com aquilo que a cabeça lhe está a mostrar, que não será o melhor. Mas, por exemplo, a hipnose, que é mais por sugestão, é usada por eu conheço dois no país, dois médicos psiquiatras como tratamento para a esquizofrenia. Ou seja, lá está, eu acho que também depois depende de como tu acedes ao subconsciente. E isso, pronto, há maneiras melhores consoante até o tipo de personalidade da pessoa. Irá enquadrar-se melhor numas coisas do que noutras. Então, as práticas têm entre elas níveis de profundidade talvez diferentes, não é? Em que se calhar colocas uma coisa mais superficial, categoricamente falando, na psicologia, não é? E mais aprofundadamente de psicoterapia e psicanálise, exatamente. Sim. Okay. E há muitas correntes dentro. Podíamos estar aqui até à noite a falar das várias correntes. E mesmo na meditação também há os dois estilos, portanto, de ficar livre ao que aparece ou então de focar. Há pessoas que usam as duas coisas em simultâneo, portanto, alternar entre o foco numa coisa e desculpa. Meditação eu nunca percebi muito bem, mas se calhar é uma prática boa para as pessoas conseguirem manter, pessoas que, por exemplo, têm algum tipo de trauma ou sofreram algum tipo, ou alguma depressão e acabam por ultrapassar com a ajuda de alguém. A meditação se calhar é uma boa prática para manter essa estabilidade de
Sim, interior ou não? muito mais preventivo, exatamente. Até porque é muito difícil tu conseguires ter calma e estabilidade para estar num sítio só contigo mesmo. Normalmente o pessoal que tem questões emocionais não consegue olhar para dentro, para o interno. E por isso é que projeta tanto e o foco é no externo, isto aconteceu, porque por isso é que eu sou assim, ou por isso é que isto me correu mal. E é engraçado que a própria psicanálise defende que relações dolorosas fazem com que a pessoa se foque no externo, relações, isto é a falar em relações primárias, portanto, entre o pai e a mãe. Portanto, pessoas que tenham sofrido na infância, depois provoca, lá está o tal foco no externo, pessoas que até, pronto, podem ter sofrido, mas até tenham uma ligação primária, portanto, a ligação base nos primeiros meses até segura, conseguem muito mais focar-se no interno, no que se passa aqui e, portanto, que também terão mais resultados, porque são mais capazes de se analisarem elas próprias e perceber como é que poderão fazer de maneira diferente para mudar os resultados que têm tido. A meditação, lá está, por isso é que em transtornos de personalidade e outras perturbações será mais difícil, porque se a pessoa já nem tem esta capacidade de se focar no interno, de não projetar e de realmente perceber as coisas dela, há pessoas que, por exemplo, nem, com certas perturbações nem sequer têm, sabem, aquela voz interior que está aqui na nossa cabeça, que será a voz da nossa mãe ou do nosso pai, provavelmente, que foi o que ficou no subconsciente. Há pessoas que nem sequer têm acesso a isso. E, portanto, estar no silêncio, no vazio total, para essas pessoas é sentido como se já não existissem, desaparecessem. Se corta o estímulo do exterior, elas já não existem. E portanto, lá está, eu acho que tudo ajuda, mas tudo de uma forma regrada e tudo encaminhado consoante as personalidades, patologias, perturbações, e acho que provavelmente a pessoa terá mais resultados se usar várias coisas até em simultâneo que resultem bem. Acho que é terapêutico e a cura da pessoa. Olha, tinha só aqui uma última pergunta para te fazer, que era, isto são sempre processos, eu acho que as pessoas, se calhar, que nunca frequentaram, eu nunca frequentei nenhum psicólogo, nem fiz nunca nenhum tipo de prática dessas, meditação já experimentei, mas pelo que me dá a ideia e pelo que eu já li sobre isso, dá-me a ideia que são processos, as pessoas acho que quando procuram ajuda nesse tipo de práticas, tendem a tentar que seja uma coisa tipo de clique e de repente ao final de 2 ou 3 consultas aquilo está resolvido e está feito. Ao passo que as pessoas não têm se calhar a noção de que são processos se calhar altamente longos e são processos que se calhar vamos ter que manter até ao fim da vida, não é? Saber conviver com os problemas que tiver. Completamente. Eu não estou aqui a queixar-me de nenhuma classe, mas eu trabalho com os miúdos na escola, maioritariamente, e há muitas pessoas que me dizem, então, mas ele já está no psicólogo há 2 meses e ainda não se porta melhor. Quer dizer, a pessoa teve desde o início da vida a ser exposto a padrões que não serão os mais saudáveis, por isso é que desenvolveram comportamentos que também não serão saudáveis. Portanto, desde bebés, desde que nasceram, que estão a levar com isso. E agora em 2 meses é suposto conseguir retroceder e conseguir... E eu acho que, por exemplo, em Portugal, na nossa cultura, primeiro os psicólogos e a própria psicoterapia acho que está um bocadinho descredibilizada. Acho que há vários fatores. O primeiro é não ser comparticipado, portanto acho completamente natural que as pessoas pensem. É incomportável eu, cada semana que vou ao psicólogo, pagar 55 euros, que é o preço normal da consulta. Depois, por causa desse problema, o que acontece é que normalmente as pessoas vão aos psiquiatras e são medicadas. Portanto, e como o próprio medicamento é instantâneo, portanto, no prazo de 2, 3 semanas estás ótimo, as pessoas acabam por não perceber que... O problema vai sendo adiado com os comprimidos. Exatamente, não é? Sim, porque depois quando fazem o desmame, as coisas todas que estavam lá por resolver, e nomeadamente no subconsciente, vem tudo trazer. Se não é os mesmos sintomas, são outros, que também serão maléficos para a pessoa. E portanto...
as pessoas têm essa mentalidade e especialmente os portugueses, que eu não sei se vocês têm noção, mas somos o país da Europa, ou dos países da Europa que consome mais ansiolíticos, que portanto é mesmo. E eu acho que... Carolina, podes repetir? Passou aqui uma moto. Não tem mal. Eu não tenho a certeza se é o país da Europa, mas eu sei que está no top do maior consumidor de ansiolíticos. Portanto, lá está. Só aí dá para ver que a primeira solução que a comunidade médica apresenta para questões psicológicas é a medicação. É também o caminho mais fácil, não é? É o caminho mais fácil para quem está a administrar, a tentar administrar uma solução, é mais rápido, ficas com a falsa sensação de que tomaste uma ação que te vai melhorar instantaneamente, e o que as pessoas querem, como estavas a dizer, querem uma solução rápida, e por isso, e que era um dos pontos que eu queria falar também, vai muito de encontro, e acho que isso está falsamente enraizado na nossa sociedade, de que, principalmente no caso da meditação, começas a meditar quando tens algum problema para resolver ou quando precisas de ajuda, já estás quase com a corda no pescoço. Eu acho muito interessante as pessoas desmistificarem isso e perceberem que podes começar a meditar estando perfeitamente saudável, não tendo problema nenhum na tua vida, mas apenas numa perspectiva de autodescoberta e de perceberes o que é que se passa cá dentro. Porque nós damos o pensamento completamente por adquirido e os pensamentos simplesmente vêm da cabeça, tu não fazes a mínima ideia de onde é que eles surgem, o que é que querem dizer, e ninguém nos educa nesse sentido, ou seja, é simplesmente socialmente aceite de que é assim, e na maioria dos casos tu pensas em alguma coisa e o pensamento está imediatamente associado a uma emoção e tu quase que ficas escravo do pensamento e ficas à mercê da emoção e entras nesse loop que é muito difícil depois de sair. E eu acho importante as pessoas perceberem de que pode estar perfeitamente saudável e ainda assim apenas numa perspectiva de exploração, de autodescoberta, começares a meditar. No caso, para a psicologia e psicoterapia será um caso mais já avançado, poderás ter outro tipo de patologias, mas no caso da meditação, que é uma atividade super saudável, não tens necessariamente de ter algum problema ou de estares mal para meditares, porque o clássico é começaste a meditar, o que é que se faz? Estás estressado, estás a trabalhar demais, que problemas é que tens? Estás ansioso, entendes? Muito Aliás, tens toda a razão, até porque isso é uma das questões que faz as pessoas depois desistirem. Certo. Porque se tu estás num estado já de aflição ou de stress, tu, quando estás a meditar, lá está, vais estar em contacto mais com o teu interior, portanto vais estar mais ciente disso. Portanto, se tu estás numa fase má da vida e se é aí que começas a meditar, obviamente que não te vai saber bem e o que vai acontecer é que vais parar imediatamente porque não te traz, lá está, benefícios logo à partida, está-te a fazer enfrentar aquilo que está a doer, que tens de resolver. E não é nada prazeroso, não é? Pelo contrário, Claro. Na nossa sociedade atual, coisa dos telemóveis e redes sociais e não sei o quê, estamos habituados a estímulos de dopamina, estímulos muito, muito facilmente, temos sempre, quase que nunca estamos sem fazer nada, tens sempre um escape muito fácil. E isso cria a falsa sensação de que tu consegues ir para todo lado, ou estar sozinho, deixar o telemóvel, mas nunca estás verdadeiramente só contigo, só estar em silêncio, estar a observar os pensamentos. E isso acho que não vejo, eu vejo pouca... Cria até uma dependência, não é? Cria até uma dependência. Completamente. Sim. Mas lá está, é uma dependência, uma espécie... Diz. Não, estava só a complementar, nos próprios miúdos se nota que eles já não conseguem passar sem o tablet, sem aquele estímulo, sabes? Quando nós éramos crianças íamos correr, brincar, não sei, subir às árvores, provavelmente, como vocês são da mesma idade que eu. Hoje em dia, como a solução fácil dos pais para, por exemplo, parar as birras é espetar o tablet ou o telemóvel ou o que seja. Ou para não os chatearem, né? Já pá, olha, não chateias, toma lá um tablet e cala-te. E é assim, e eu por um lado até não culpo os pais, porque realmente a sociedade de trabalho está são tantas horas. Quem vive, por exemplo, numa cidade como em Lisboa, é tão estressante ir levar os miúdos, trazer, trânsito, trabalho, não sei o quê. Tu chegas a casa e já não tens disponibilidade mental para ninguém, muito menos para crianças. E então acaba por ser a solução mais fácil.
Mas lá está, a meditação seria nós revertermos esse processo, porque lá está, é concentrarmos nas coisinhas que vêm aparecendo, porque se uma patologia aparece, já houve várias coisas que foram acontecendo e se foram acumulando sem serem resolvidas, que depois vão dar aso a essa patologia. É como uma infecção. Pronto, se a infecção não for logo estancada ou curada, depois vai ser muito pior e vais ter que ir ao hospital, etc. O nosso sistema psíquico é igual, apesar das pessoas não se aperceberem disso. Portanto, se tu fizeres um hábito, se tiveres hábitos de meditação e mesmo de escrita criativa, em que estás a escrever sem pensar muito, só o conteúdo que te vai aparecendo, tu estás a permitir que essas emoções menos boas que estão lá dentro não sejam reprimidas, que sejam reconhecidas e que sejam sentidas, e é assim que tu as libertas e que não as acumulas. Agora, pelo contrário, se nós estamos sempre a pôr um penso rápido, sempre a procurar uma distração, sempre a não querer enfrentar essas coisinhas, isso tudo vai-se acumulando e dá origem às perturbações, às patologias, ataques de pânico. Lá está, tudo são coisas que se calhar como simples hábitos de meditação poderiam ser evitadas. Ou mesmo não digo hipnose, porque normalmente tem um objetivo, mas há pessoas que vão para a hipnose para se conhecerem melhor e ao seu subconsciente. Mas na própria psicoterapia agora começa a surgir muitos futuros pais que vão com o intuito de resolver coisas que não as estão propriamente a incomodar ou a condicionar a vida, portanto que não serão muito graves, mas que têm noção que não querem passar para os filhos. Então vão lá numa de conseguirem conhecer isso, para terem noção, para trazer ao consciente, para depois haver este tal corte e que essas questões não sejam geracionais. Eu acho que, opá, mesmo não tendo dinheiro, lá está, nós próprios com hábitos simples, diários, não é preciso ir a uma psicoterapia, nem um hipnoterapeuta, mas podes ter esses hábitos de escrita criativa, sentar-te no silêncio, ouvires a respiração, sentires as sensações do corpo, e isso tudo é curativo. A própria música é curativa, porque tu identificas as tuas emoções dolorosas àquilo que está a ser dito, ou ao tom, ao ritmo, etc. da música. E isso é uma forma de expressão. Lá está, estás a curar porque estás a expressar o que está aqui dentro. Toda a arte é curativa. Pronto. Acho Por acaso, essa questão da música é interessante. Eu estava-me a lembrar agora de uma coisa que eu fazia às vezes, e não sei se tem grande relação, mas de vez em quando lia um livro, tinha o hábito de ouvir um álbum a ler aquele livro, e durante o tempo em que lia aquele livro, ouvia sempre aquele álbum. E por acaso é uma experiência interessante, porque eu fiz isso com vários livros e vários álbuns e hoje em dia, se eu for ouvir uma música, que música seja daquele álbum, a história do livro vem-me toda à cabeça, de género. Associo sempre aquela música ao que eu estava a ler naquele momento, percebes? É uma junção de uma quantidade de coisas que é o ler, que é o ouvir e é a memória a trabalhar assim. E por acaso eu acho que o que estás a dizer em relação à música faz todo o sentido. Por isso, e nós, lá está, nós aqui no Largo estamos todos muito música, não é? Mas acho que é interessante e hoje em dia vê-se cada vez mais formas terapêuticas relacionadas com música também, não é? Musicoterapia, dançoterapia. Exatamente. E era só para partilhar esta experiência, se um dia tentarem experimentar, não sei se vai ser tão eficaz ou não, mas no meu caso foi algo interessante de fazer. E eu acho que as próprias pessoas, toda a gente associa músicas ou álbuns ou etc, ou a fases da vida, ou a pessoas que nos apareceram na vida, ou a momentos. Acho que é inevitável. Sim, eu acho que isto foi só uma maneira de forçar, percebes? Normalmente aquela música que tu ouves, lembras-te, olha, quando eu andei no secundário ou quando tinha esta idade, lembro-me de ouvir aquilo e fica-te na memória.
automaticamente. Isto é uma maneira que eu encontrei de o forçar, de certa forma. Às vezes, para tentar induzir algum estado de espírito, também acho que é comum as pessoas fazerem isso. Eu faço, ouço uma música que me inspiro para o determinado momento que eu preciso. Exatamente, eu por acaso também faço bastante isso. Eu tenho algumas playlists no Spotify para certos momentos em que já sei, olha, se quero fazer isto, vou ouvir aquilo que aquilo normalmente ajuda. Música do rock e sempre. Pronto, por exemplo. Pá, eu acho muito interessante e é a questão, acho que ainda há dias estava a ver isso, é uma, acho que até foi o Damásio que deu o termo de inteligência emocional, porque é algo que falta muito também, tu cresces sem ter o mínimo contacto com isso e acontece muitas vezes, pá, tu teres uma cenita de nada que se passa no teu dia, pá, ou alguém te falou mal, ou algo que possa até nem ter grande importância, mas que ficas a remoer naquilo 2, 3 dias, uma semana, e aquilo, como estavas a falar, reprimes, começa a crescer, não exploras isso, e depois do nada, às vezes, perdes as tribeiras e perdes o controle da situação, às vezes com pessoas que não têm nada a ver com aquele momento de choque inicial, e porque não tens, pá, muitos de nós não temos inteligência emocional para lidar com essas situações no momento, depois acabamos por descarregar tudo num contexto completamente diferente e com pessoas que não têm nada a ver com aquilo, e às vezes nem percebemos porque é que estamos a comportar-nos daquela maneira, quase que somos apoderados por uma subpersonalidade nossa que domina por completo. Sim, completamente. E eu acho que isso também tem muito a ver com a visão que nós temos das emoções, e isto vem também bater com o próprio Damásio, que na generalidade nós achamos que emoções dolorosas, portanto medo, tristeza, etc., são emoções más, que não devem ser sentidas e que não servem para nada, quando é o contrário, é um bocado uma forma de evolução, porque lá está, se nós não tivéssemos o medo, não nos afastaríamos de coisas perigosas. Se nós não sentíssemos tristeza, não tentaríamos mudar a nossa vida para coisas que nos fizessem mais sentido, porque estávamos sempre bem, provavelmente não teríamos sequer objetivos. E lá está, e quando essas emoções aparecem, o que as pessoas tendem a fazer, porque não têm esta noção de que realmente são muito adaptativas, todas as emoções são adaptativas, reprimem e depois dá aso a essa tal projeção e provavelmente a complicar relações próximas que teremos, que depois ainda nos iremos arrepender e dá o loop de vimos outra vez para a sensação má, reprimimos, fazemos outra coisa, outra vez má, vamos outra vez, ou seja... Estás no loop. Exatamente, que nós se não fizermos um esforço consciente para quebrar, vai ser sempre alimentado. É o conceito de sombra, exatamente. Portanto, se nós não aceitarmos a nossa sombra, se não aceitarmos que toda a gente tem defeitos, ninguém é perfeito e nós, apesar de tentarmos sempre aprimorar-nos, nunca iremos ser. Ainda vai ser pior, porque estamos neste tal loop de coisas negativas. Para mim a questão vai sempre à raiz da educação, porque tu, nesse aspecto, tu cresces sem ter ninguém, ou quase ninguém, menos que tenhas influências próximas de pais ou entes familiares próximos que transmitam este tipo de ideias, tu cresces e os exemplos que tens, exemplos coletivos de sociedade, uma sociedade cada vez mais de plástico, consumo rápido, de selfies e está tudo sempre bem e tens que estar sempre a mostrar o teu melhor lado, a ideia é natural em ti tu reprimires esse lado negativo, porque pronto, é transmitido desde miúdo que isso não é aceito, que é errado explorar isso. Exatamente, em toda a sociedade, e neste caso eu até acho que, por exemplo, eu agora vou trazer uma coisa que se calhar não parece que tenha a ver, mas o feminismo importa muito por causa até do pessoal que é rapaz, porque desde miúdo, pronto, toda a gente é ensinada que realmente as emoções más são más e etc. Mas os rapazes então, se chorarem, se queixarem, se
exprimirem coisas más que estão a sentir, vão ser logo, pronto, e então eu acho que a nossa cultura portuguesa também ainda está um bocadinho, não é atrasada, mas pronto. Sim. Para te fazer agora por causa desse assunto que o José estava a dizer. Às vezes acho que, por exemplo, quando as pessoas se sentem sempre bem, ou quando estão maioritariamente o seu tempo bem, tem um processo em que não existe grande autoquestionamento, não é? Portanto, as emoções más e é raro, acho que o grande shift das pessoas quando procuram se calhar ajuda é por se calhar não perceberem na verdade que isso faz parte da tua aprendizagem e da tua evolução. Quando estás sempre bem, a coisa não evolui, tu chegaste lá porque vieste num estágio mais menor, não é? Aliás, segundo a teoria psicanalítica, só as pessoas que têm capacidade de se deprimir é que podem realmente evoluir para ações e emoções e relações melhores. Nivela o seu equilíbrio mais de cima, não é? Exatamente. Se tu não admites que uma coisa é má na tua vida, se não tomas aquele tempo de estares triste com isso e de consciencializares que é assim a realidade, tu também não vais depois fazer o esforço para mudar, porque nem te apercebes. Por exemplo, o pessoal narcísico, pessoal, pronto, desculpem o termo, mas são pessoas que estão sempre bem, que acham sempre que são ótimas e são as melhores e etc. E não passa disso, depois ficam, lá está, sempre na sua bolinha e nem realmente se veem como são na realidade, não são capazes de perceber a realidade. E essa capacidade de depressão é das mais importantes que podemos ter, apesar de não o admitirmos, mesmo porque é isso mesmo que nos dá depois ferramentas para mudarmos as coisas. É um bocado como a cena, que aquela célebre expressão do Fernando Pessoa de pedras no caminho, guardo-as todas e um dia vou construir um castelo. É um bocado por aí. Eu acho é que tenho uma questão que é em relação às pessoas que estão sempre bem. A minha questão é: isso é possível? Será que isso existe mesmo? Porque eu estava a pensar no que tínhamos falado em relação à quantidade de pensamentos repetitivos e negativos que tu tens, não é? Tu tens, como falámos há pouco, tens mais de 90% dos teus pensamentos são repetitivos. E dos pensamentos que tu tens, 80%, é o que eles dizem, 80% dos teus pensamentos são negativos. Ou seja, para mim começo a pensar o que é que uma pessoa que diz estar sempre bem, como é que essa pessoa consegue focar-se apenas nos 20%? Ou será que essa pessoa está-se apenas a tentar enganar e a esconder certas coisas para... Eu acho que depende. Por exemplo, uma pessoa que diga para o exterior, para os amigos, que ponha nas redes sociais que a vida é fantástica e que, pronto, tente passar isso, mas na realidade não é. Se essa pessoa não tiver nenhuma perturbação mental, nenhuma patologia, claro que na realidade é só aquilo que ela está a querer passar e pronto. E se tem essa necessidade de passá-lo tão frequentemente, é porque realmente, pronto, algo se passa, porque as pessoas que realmente estão bem não têm necessidade de andar a dizer que estão bem e a mostrar que estão bem. Agora, outro caso é se realmente houver aí uma patologia ou uma perturbação, pois há os vários tipos, mas há pessoas que as relações iniciais da sua vida com a mãe ou com o pai foram tão más ou tão dolorosas que não criaram estruturas psíquicas para realmente se aperceberem das coisas. Por exemplo, há muita gente que defende que os narcísicos realmente acham-se mesmo bons e que são os melhores e que pronto, é isto. Eu estou mais de acordo com outra linha de pensamento e outra teoria que há, que é realmente os narcísicos conscientemente acham isso, mas isto acontece porque no subconsciente são tão inseguros, que não conseguem admitir a mínima fraqueza e por isso têm esta necessidade de passar para o exterior que são muito bons e etc. Isto provavelmente, normalmente vem, lá está, de uma relação em que a própria mãe
não reconhecia o bebê. E, portanto, a pessoa, mais tarde, quando for maior, tem necessidade de sempre ser reconhecida, porque ela nunca teve isso. É um mecanismo de segurança dela ter esta necessidade que é básica a todos os seres humanos, que nunca lhe foi dada pelos pais. Pode acontecer isso, ou pode realmente a pessoa, sei lá, ter sido tão maltratada ou ter tido uma relação tão dolorosa com os pais, como dizia anteriormente, que ficou num dos estágios, parada, num dos estágios iniciais do desenvolvimento e que nem sequer tem, lá está, estrutura psíquica para pensar sobre isso, para realmente analisar, mas será que eu estou assim tão bem? Ou será que eu digo isto porque quero compensar alguma coisa? A própria pessoa nem tem capacidade de pensar a esse nível. E então nós podemos dizer que ela, se calhar, se ela estiver sempre bem e se não se questionar com estas coisas, então ótimo. Mas a questão é que inconscientemente está sempre tudo lá e tu influencias sempre as tuas relações com isso. Se tu não fores uma pessoa resolvida, tu não vais conseguir ter relações próximas com amigos, companheiros, etc., que realmente sejam verdadeiras e prazerosas e pronto, e que não armem confusão ou que não criem distúrbios também na outra pessoa, por causa desta tal projeção. Pronto, eu acho que há as duas, eu acho que fiz isto um bocado confuso, mas espero ter-me conseguido fazer expressar. Não, eu acho que foi claro. Pronto. Não sei, em relação a mais perguntas que o João ou o Zé tenham, ou se há alguma pergunta no site que eu não estou no site, por estar a fazer o stream e para evitar algum feedback. Mas diria apenas que para as pessoas que estão a ver, que se quiserem, assim, se tiverem alguma questão, escrevam no chat e nós perguntamos. Mas acho que Eu podemos. tinha aqui então mais uma questão, Ok, só para finalizar, talvez, Era que seria, às vezes as pessoas não percebem, se calhar, quando é que devem procurar qualquer tipo de suporte de alguma dessas práticas que tivemos aqui a falar. E se tens alguma sugestão, imagina, algum estado proeminente que tu próprio possas observar em ti próprio e dizer, ok, eu se calhar preciso de ajuda e não sabia. Percebes? Às vezes há pessoas, não sei, eu não sei como é que é o processo que leva alguém a procurar, olha, preciso de ajuda externa para resolver os meus problemas. Quando às vezes podem fazer o seu autodiagnóstico, percebes? Claro, sim, eu estou a perceber a pergunta. É assim, pronto, na minha opinião, qualquer pessoa pode até dirigir-se a um terapeuta, nem que seja com a vontade de fazer crescimento pessoal, porque isso provavelmente irá fazer uma prevenção, lá está, para que não avance, se por acaso tivesse que acontecer, mas que isso não avance para perturbações ou patologias mais graves. Mas, normalmente, o dito pela teoria da psicologia é que seria imperativo procurar um terapeuta. Neste caso, falo até mais em relação aos psicoterapeutas, porque a hipnoterapia não está muito regulamentado e meditação, pronto, é uma prática que devia ser regular e faz até alterações no cérebro se for praticada todos os dias, não é todos os dias, mas com muita regularidade. E então, o que seria ideal era, se alguma coisa, alguma fobia, algum pensamento prejudique a tua forma de viver a vida. Se tu estás a ver claramente que tu podias fazer qualquer coisa que querias fazer e não estás a consegui-lo por algum medo, algum trauma, alguma coisa mal resolvida no passado, eles até no DSM, que é o código do... Pronto, é um mashup de todas as perturbações e patologias que há. Dizem que se essa questão roubar até 1 hora da tua vida, será imperativo ires ao psicólogo, seja com pensamentos ou pronto, com comportamentos que seriam de evitar.
Eu, na minha opinião, lá está, acho que não é preciso chegar a 1 hora. Acho que tu claramente tens um objetivo. Tens de estar sempre com um cronómetro ao pé de ti e depois começas a pensar naquilo. Exato! E depois, Um olha, bocado. acabei. Olha, opa, pronto. Ainda posso pensar nisso mais de 23 minutos antes de ir ao psicólogo. Até porque há alturas e alturas da vida. Por exemplo, se nos morrer um familiar, num caso de pandemia como este, Claro. é normal que as pessoas fiquem mais de 1 hora do seu dia, tipo, com sentimentos que sejam impeditivos, que sejam ansiogénicos, pronto, que tenham esses pensamentos ruminativos, por exemplo. Tudo no seu contexto, não é? Agora, as coisas depois passam consoante a resiliência da pessoa. Mas eu acho que lá está, basta tu precisares de ajuda e há coisas em que é preciso uma ajuda menor, em que tu podes ir a uma psicóloga clínica e tudo bem, e vai ajudar com certeza. Há coisas que já terão a ver com o subconsciente, lá está, podem não ocupar até 1 hora da tua vida, mas que já serão para o psicanalista ou psicoterapeuta. Eu acho que é fazeres uma autoanálise. É assim, eu também percebo a questão das pessoas por causa do dinheiro, porque realmente uma vertente da saúde que não está integrada no sistema nacional e é muito caro e não é para qualquer um, não é? 55 euros por semana ou mais. Mas é assim, temos que pensar também, será que vale a pena investir? Porque às vezes, lá está, compramos coisas e etc, coisas materiais. E é ótimo, não estou a dizer que não, quer dizer, ótimo, pronto, depende do grau de consumismo. Mas sim, investimos nessas determinadas coisas, muitas vezes até para mascarar a dor ou compensar qualquer coisa que não temos a nível emocional. E se formos a ver, dinheiro semelhante ou por aí podia ser investido na saúde mental e nós, se calhar, nem precisaríamos dessas coisas ou poderíamos atingir coisas na nossa vida ou estados de bem-estar, porque lá está, nunca há ninguém que seja feliz 24 horas por dia, todos os dias. Quando falo do estado de bem-estar, é realmente a pessoa permitir-se a sentir coisas dolorosas e depois volta, tipo, é como uma linha e vai flutuando, mas voltas sempre ao teu centro. E a partir do momento em que tu não estás a conseguir atingir esse equilíbrio mental, lá está, pode nem ser muito grave e pode ser resolvido em algumas sessões, tudo depende da questão que é, mas acho que vale sempre a pena. Acho que sim. Ok. Não Era sei, isso. Zé, José, porque estamos todos a tratar por José. Rapaz, isto é uma conversa Eu séria. tenho a dizer que isto é um bocado estranho para mim tratar o José por Sim. José, porque eu conheço o José não sei, há 10 anos. E, e agora que estou a pensar nisso, são mesmo 10 anos. É um bocado estranho. E toda a gente o trata por Pisca. Portanto, Eu também Pisca. não o nome dele, só sabia. Lá está, estás a ver no grupo que nós criámos, pronto, o nome dele é Pisca, percebes? Estou Portanto, confortável com ambos os nomes, por isso ok. pode ser Pisca José, José Pisca, José Pisca, também pode ser José Pisca. JP, JP. JP, ou GP também, não é? Portanto, José Pisca, não sei se tens alguma Tenho. questão, ou também diria ao nosso amigo Vítor Correia, mais conhecido por Bon Jovi. Já tenho lá atrás. Se ele também tem alguma questão, porque eu sei que ele é uma pessoa bastante interessada nestes temas também, portanto, eu diria que nós, se calhar, temos aqui mais 5, 10 minutos, podemos acabar lá para as 9, quer dizer, aí são 8h30, e então coloquem Ok, eu mais posso umas começar, perguntas depois à o Jovem. Carolina e depois Sim. diria que ficaríamos por aqui. Pronto, eu posso começar, depois o Jovem, se quiser, depois responda também. Eu gosto de pensar nestas temáticas em termos da psicologia junguiana e já a Carolina já falou do arquétipo da Shadow, já abordámos mais ou menos a questão da persona. E o que eu queria perguntar à Carolina, isto é uma pergunta um bocado mais rebuscada, mas se a psicoterapia pode contribuir também
não tanto num sentido de, pá, ok, se tiveres um trauma, uma fobia, tens um objetivo claro quando começas pá, a ser consultado, mas se a psicoterapia pode ajudar também alguém que, pá, não se sente deprimido, não tem nada objetivo que se passe de errado na sua vida, até tem um estado emocional estável, um controle mais ou menos bom dos seus pensamentos, mas ainda assim sente que falta alguma coisa, que a vida não satisfaz e existe uma sede por alguma coisa que tu não conheces, quase uma busca por algo transcendental, aquilo que eu associo sempre ao arquétipo da self do Jung, e que queria perceber essa psicoterapia. Fui só eu. Parou. Pois, eu acho que Agora menos. pá. Bem, não sei o que é que aconteceu. Conhecendo o Pisca como eu conheço, provavelmente ficou sem bateria. Não sei se podes pegar no que ele estava a Claro, dizer e falar um bocado sobre isso, e vamos ver se ele entretanto se consegue ligar outra vez. claro. Opa, yeah, ainda bem que trouxeram um, porque pronto, eu sou suspeita para falar, mas sim. Eu acho que isso se enquadraria até no âmbito do crescimento pessoal, porque é assim, o pressuposto da psicoterapia é que a pessoa é curada pela relação que tem, porque ao contrário, pronto, das suas relações de infância, que tiveram as suas questões menos boas, estás realmente numa relação curativa em que podes projetar as tuas coisas, as tuas sombras, e recebes uma resposta diferente da resposta que habitualmente tinhas desde a infância dos teus pais e etc. E que realmente alimentaram essa sombra, agora indo pela lógica do Jung. Portanto, tu não, e aliás, a própria desmotivação pela vida considerado um sintoma, porque não digo que seja uma coisa patológica nem nada, mas o estado realmente que seria o melhor para a pessoa é ela estar numa constante evolução e entusiasmada sempre pelas coisas que vão surgindo e que essas coisas vão alimentando outra vez mais evolução e mais relacionamentos bons, e dos relacionamentos bons vêm mais emoções boas, e este é o potencial do ser humano. Assim como evoluímos biologicamente, em termos de espécie, também evoluímos psicologicamente. Basta olhar para os nossos antepassados, tipo na Idade Média. Havia muito mais ódio, muito mais insatisfação, muito mais perturbações, provavelmente, guerras, e felizmente, atualmente, houve uma evolução, lá está. E esta evolução que podemos observar a nível planetário, também cada um de nós influencia, e é mútuo, influenciamos o nosso grupo e o nosso grupo influencia-nos a nós. Portanto, se nós queremos qualquer coisa que nos satisfaça mais, eu acho que isso é um sintoma desta vontade de evoluir, desta vontade de nos conhecermos mais e realmente sermos pessoas melhores, entre aspas, e mais bem resolvidas e com mais objetivos na vida e etc. Pronto, e relações mais saudáveis e tudo. Eu acho que é ótimo. E eu acho que é ótimo acabar com um tom positivo. Diria que não sei, Morgado, se tens alguma Não, coisa que acho que, queiras acho que, dizer, ou... acho que se falou de tudo. Eu queria agradecer Claro. pela Eu agradeço, disponibilidade. foi muito fixe. Foi muito giro e foi, acho que, acima de tudo, esclarecedor em muitas coisas. E acho que é um assunto que é sempre importante a malta ir ouvindo e aos poucos conectar-se com estas coisas, porque acho que são práticas interessantes e muito úteis, acima de tudo, para vivermos todos bem, não é? Sim. Claro, sim, eu basicamente vou dizer o mesmo. Acho que temos que agradecer à Carolina por ter aparecido, ao Pisca e ao Bon Jovem por terem aparecido e desaparecido. E espero que tenha sido
tão positivo para quem está a ver como foi, pelo menos para mim, como estou a notar para nós. Mas acho que conseguimos falar do que queríamos, falámos de psicoterapia, falámos de meditação e falámos de hipnose. Claro que são temas que estão interligados, então fomos flutuando e navegando um bocado as ondas desses temas. E pronto, queria agradecer, Carolina, e quem sabe para uma próxima fazemos qualquer coisa sobre o Jung, que eu sei que tu gostas muito do Jung. Por favor. É que agora foi do género, dar o doce à criança e depois... Não, e eu é que agradeço mesmo, porque, opa, eu gosto sempre de falar destes temas e eu acho que, eu já disse isto, mas a vossa plataforma do lar é incrível, tipo, acho que é uma coisa que faltava mesmo, pronto, existir, e é de louvar que não só tenham música e programas culturais, mas que vão buscar estas vertentes que, à primeira vista, que não têm grande coisa a ver, mas têm, porque interligam e mostram como a música e a cultura realmente são tão importantes para o ser humano. E obrigada mesmo. Obrigado, nós. Muito obrigado e o resto um bom dia, boa tarde e boa noite. Tchau. Tchau.